Oi pessoal, eu sou o João e vocês estão no canal do Residência Pedagógica. Nós vimos no vídeo anterior a semana 1 do PET 5 do segundo ano do ensino médio noturno, onde nós vimos a medida de um ângulo, a unidade de medida em grau e em radiano, as duas unidades. Nós aprendemos a como transformar grau em radiano e radiano em grau. Nesta semana, na semana 2 do PET 5 do segundo ano do ensino médio noturno, nós vamos ver sobre a circunferência trigonométrica. Então vamos lá. Nós vamos considerar uma circunferência de raio R unitário, ou seja, R igual a 1, cujo centro O coincide com a origem de um plano cartesiano. Então nós temos aqui o plano com os eixos X e Y e a nossa circunferência de raio 1 com centro O, centro 0, 0. O A10 vai ser o ponto que é a origem de todos os arcos da circunferência trigonométrica. Então, todos os arcos que nós formos fazer, ele terá a origem no ponto A, 10. Os arcos medidos no sentido anti-horário, ou seja, do eixo X para o eixo Y, aqui tem até a setinha mostrando, ele vai ter a medida positiva. Então, a medida dos ângulos vão ser positivas. Já os arcos medidos no sentido horário terão a medida negativa. Os eixos do plano dividem em 4 quadrantes. Então, quando a gente vê plano cartesiano, a gente vê que o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, onde eles são enumerados no sentido anti-horário. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. Então, 1, 2, 3, 4, no sentido anti-horário. Os pontos dos eixos não pertencem a nenhum quadrante. Ou seja, quando a gente tem um ponto que cruza com o eixo, que ele coincide com a circunferência e com o eixo, ele não vai pertencer a nenhum quadrante. E nós atribuímos a cada ponto da circunferência um valor representado em graus ou radiano, que é a medida do ângulo. Então lembrem, a gente vai partir daqui do ponto A, a origem de todos os arcos. Então um arco que vem do eixo X e vai até o eixo Y, ele é um arco de 90 graus ou, como a gente viu na aula anterior, 90 graus é congruente a π sobre 2. É a mesma medida de π sobre 2 radianos. Correto? Então nós vimos a circunferência trigonométrica, ela é dessa forma, onde a origem A é onde saem todos os arcos e cada ponto que a gente colocar aqui, a gente vai representar ele ou em graus ou em radiano. Cada ponto que a gente colocar na circunferência, a gente vai representar ele ou em graus ou em radiano. Então vamos ver alguns arcos. Arcos simétricos. Um arco AM possui 3 arcos simétricos na circunferência trigonométrica. Então nós temos aqui o arco AM. Ele sai do ponto A, a origem, e vai até o ponto M. Então esse arco aqui, ele tem 3 arcos simétricos. O primeiro é com relação ao eixo das ordenadas. O que é o eixo das ordenadas? É o nosso eixo Y. Então, com relação ao eixo Y, nós temos um arco simétrico ao arco AM. O primeiro arco é em relação ao eixo das ordenadas. Ou seja, se a gente traça uma reta de M até M', a medida desse ponto do eixo das ordenadas até o ponto M é a mesma medida desse ponto até o ponto M', com relação à origem. Então, da origem até o ponto M vai ser o mesmo tamanho da origem até o ponto M'. E a mesma coisa com relação ao eixo das abscissas, que é o eixo X. De M até esse ponto aqui no eixo X,
é a mesma medida desse ponto até o M 3 linhas. Todo arco que for simétrico a outro, ele terá essa cara aqui, com relação às ordenadas, com relação à origem e com relação ao eixo das abscissas. Então vamos ver um exemplo. Dado o arco 60 graus, obtenha as medidas de seus arcos simétricos. Então, primeiro com relação ao eixo das ordenadas. Nós vamos pegar 180, que é do ponto A até o outro lado do eixo das abscissas, e diminuir 60. Assim, nós vamos encontrar o arco, a medida do arco simétrico a 60. E 180 menos 60, 120. Então, 120 é simétrico a 60. A gente pode perceber aqui, ó, que do ponto do eixo das ordenadas até o ponto do 60 é o mesmo tamanho do ponto do eixo das ordenadas até o ponto do 120 graus. Agora, com relação à origem, nós vamos pegar 180 graus e somar com 60, porque ele vai ser com relação à origem. Então, ele vai passar de 180. Então, 180 mais 60, 240. A gente pode perceber aqui, ó, que da origem até o 60, nós temos o mesmo tamanho da origem até o 240 graus. E agora, com relação ao eixo das abscissas, nós vamos pegar 360, que é a volta completa, porque é aqui, ó, o eixo das abscissas é aqui. Então, nós vamos pegar 360, que é a volta completa, e diminuir 60. 360 menos 60, 300 graus. Então, o ângulo que é simétrico a 60 com relação ao eixo das abscissas é o 300 graus. Por quê? Daqui, do ponto no eixo das abscissas até 60, é o mesmo tamanho do ponto do eixo das abscissas até o 300 graus. Próximo, arcos côngruos. Dois arcos são côngruos quando possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Então, a origem a gente lembra, a origem é no A. E a mesma extremidade. A extremidade é onde ele termina. Se alfa e beta são ângulos côngruos e beta é maior que alfa, então beta menos alfa é igual a algum número vezes 360. Para entender isso, vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos o arco 135 graus e nós temos o arco 495 graus. A gente pode perceber que os dois saem da origem, que é o ponto A, e vem até essa reta verde aqui, ó, que ela faz o ângulo de 135 graus. Então, a gente pode perceber que o 495 ele sai daqui, ele vem, dá uma volta completa, chega aqui, ele ainda continua e vai até essa reta verde aqui. Já o 135 graus, ele sai da origem e vem até a reta, ele não dá uma volta completa. Então, o 495 é congruente ao 135? Sim. Por quê? Porque eles saem da mesma origem e chegam na mesma extremidade. E quando a gente faz isso aqui, ó, quem é maior, 495 ou 135? O 495. 495 menos 135 é igual a 1 vez o 360 graus. Então, beta menos alfa é igual a um número qualquer, vezes 360 graus. Então, de fato, 495 beta menos 135 alfa é igual a, que é igual a 1, vezes 360. Então, de fato, 495 é côngruo a 135. Agora, esse segundo exemplo aqui. 420 é côngruo a 60. Por quê? 420 menos 60 é igual a 1 vez 360 graus. E agora o de baixo, 765 é menos 45 é igual a 720. E 720 é igual a 2 vezes 360. Então, 765 é côngruo a 45 graus. Se a gente
for olhar aqui, o 420 e o 60 seria dessa forma aqui. O 60 sairia do ponto A e viria até aqui assim, mais ou menos. E o 420, ele sairia do ponto A, ele daria uma volta completa e chegaria até onde forma o ângulo de 60 graus. Da mesma forma, o 765 com o 45. O 45 viria até aqui assim, e o 765 daria duas voltas completas no arco e depois chegaria a 45 graus. Por isso esse 2 é 2 vezes 360, ou seja, ele dá 2 voltas completas na circunferência trigonométrica e depois ele ainda forma um ângulo de 45 graus. Agora, nós vamos ter a primeira determinação positiva. O que é a primeira determinação positiva? A primeira determinação positiva de um arco trigonométrico é a medida do ângulo alfa do seu arco côngruo. Lembra lá, arco côngruo, onde alfa está entre 0 e 360 graus. O que a gente viu em arco côngruo? Para ele ser côngruo, ele tem que ter a mesma origem e a mesma extremidade. Então, o 495, a primeira determinação positiva dele é o 135 graus. Por quê? 495 é côngruo a 135. E 135 está entre 0 e 360 graus. O de baixo, 420, é côngruo a 60 graus. Então, a primeira determinação positiva de 420 é o 60 graus. E 60 está entre 0 e 360. Então, de fato, é a primeira determinação positiva. E do último, 765, a primeira determinação positiva é o 45. 45 está entre 0 e 360 e também eles são côngruos, são arcos côngruos. Então aqui está a nossa análise. O 135 é a primeira determinação positiva, o 60 é a primeira determinação positiva e o 45 graus é a primeira determinação positiva. E para ser a primeira determinação positiva, o próprio nome já diz, tem que ser um ângulo positivo, não pode ser um ângulo negativo. Nós vamos ver um exemplo onde a gente acha um ângulo negativo, mas para poder falar a primeira determinação positiva, nós temos que transformar esse ângulo em um ângulo positivo. Nós vamos ver ele já já. Então agora nós vamos fazer alguns exercícios para a fixação. Nós vamos marcar em uma circunferência trigonométrica as extremidades dos seguintes arcos: 45 graus, 150 graus, 180 graus, 8π sobre 6 radiano, 5π sobre 3 radiano. Lembra na aula anterior que a gente viu radiano? Então, para poder marcar na circunferência trigonométrica, nós vamos transformar esse radiano para grau. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. E nessa segunda questão, nós vamos ter que encontrar a primeira determinação positiva de cada arco aqui. Então, vamos fazer a número 1 primeiro. Como eu havia dito, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar o radiano em grau. Como que a gente faz isso? O π é igual a 180 graus, a gente substitui, 8 vezes 180, 1440, dividido por 6, 240 graus. 5π sobre 3 radianos vai ser o quê? 5 vezes 180, porque o π rad é igual a 180 graus, dividido por 3. 5 vezes 180, 900. 900 dividido por 3, 300 graus. Então, nós vamos marcar os graus 45, 150, 180, 240 e 300 na nossa circunferência trigonométrica. Então, primeiro, nós vamos ter a nossa circunferência de raio 1 e vamos marcar. Sempre teremos a origem no A. A origem de todos os arcos é o A, o ponto 1, 0.
Então, nós vamos sair daqui. O 45 graus, a gente vai sair daqui do ponto A e vir até este ponto aqui. O 150 graus, a gente vai sair do ponto A e vir até este ponto aqui. O 180 graus, nós vamos sair daqui e vir até este ponto aqui. Agora, o 8π sobre 6 radiano, lembra lá que a gente fez? Ele é 240 graus. Então, nós vamos sair deste ponto aqui e vir até este ponto aqui. E o 5π sobre 3 radianos é 300 graus. Então, nós vamos sair deste ponto, dar a volta e chegar até aqui. E se fosse 60 graus? Nós íamos sair deste ponto e medir até chegar a 60 graus. A gente pode perceber que ele é mais ou menos aqui, porque o 45 está aqui e aqui no eixo Y, como a gente viu numa imagem anterior, o eixo Y aqui, com um ponto aqui, é 90 graus. Então, ele está entre 45 e 90 graus. Então, 60 está entre esses dois. Correto? Então, sempre que a gente for representar um ângulo de um arco aqui na nossa circunferência trigonométrica, nós vamos utilizar o ponto A como a origem. E nós vamos medir até chegar no ângulo que a gente quer saindo daqui. Ok? Então, agora vamos resolver a questão 2. A questão 2 é: encontre a primeira determinação positiva de um arco de 1140 graus. Nossa, número grande, né? 1140 graus, ele é maior que 360. Então, nós temos que dividir 1140 por 360 para ver quantas voltas nós vamos dar em volta da circunferência trigonométrica e quanto irá sobrar. Essa sobra, isso que irá sobrar dessa divisão, será o nosso ângulo, a nossa primeira determinação positiva que a gente está procurando. Então, 1140 dividido por 360 é igual a 3. Então, 3 vezes 360 é igual a 1080. 1140 menos 1080, 60. Então, 1140 dá 3 voltas completas no círculo, na circunferência trigonométrica, e ainda sobra 60 graus. Então, a primeira determinação positiva de 1140 é 60 graus. O próximo, menos 920 graus. Vamos fazer da mesma forma. 920 graus é maior que 360. Então, nós vamos dividir esse ângulo por 360. Nós vamos chegar aqui em 2 vezes 360, que dá o quê? 720. 920 menos 720 é igual a 200. Mas a gente pegou aqui 920 positivo. Então, nós temos que multiplicar isso aqui por menos 1. Então, nós vamos ter 920 graus igual a 200 graus, mais 2 vezes 360. E multiplicando isso por menos 1, nós vamos ter menos 920 graus é igual a menos 200 graus, mais 2 vezes menos 360 graus. Mas a gente quer um número positivo. Então, basta a gente somar esse menos 200 graus com o 360 graus. 360 graus mais menos 200 graus é 160 graus. Então, a primeira determinação positiva de menos 920 graus é 160 graus. A letra C, 27π sobre 4 radiano. A gente sabe que 360 é igual a 2π radiano. Então, a gente vai fazer o quê? Transformar esse 27π sobre 4 em uma fração que dê para a gente reduzir. Então, a gente tira aqui 3, nós vamos ter 24π sobre 4 mais 3π sobre 4. Então, dividir essa fração em duas frações, em uma soma de frações. Aqui está com o mesmo denominador, então a gente só somou aqui, ó, 24 mais 3, 27. Então, 24 sobre 4 é 6. Então, vamos ter 6π mais 3π sobre 4, radiano. 6π é 3 vezes 2π radiano. Então, é 3 vezes
a circunferência completa. Então, 27π sobre 4 radiano é igual a 3π sobre 4 radiano, mais 3 vezes 2π radiano. Então, 27π sobre 4 radiano é igual a 3π sobre 4 radiano, mais 3 vezes 360 graus. Lembra que 2π radiano é 360 graus? Então, a nossa primeira determinação positiva de 27π sobre 4 radiano é 3π sobre 4 radiano. Então, este ângulo 27π sobre 4 radiano, ele dá 3 voltas em volta da circunferência e ainda sobra 3π sobre 4 radiano. A letra D, 37π sobre 6 radiano. Nós vamos fazer da mesma forma. 37π sobre 6 radiano, a gente pode separar em 36π sobre 6 mais π sobre 6 radiano. 36π sobre 6 dá 6π. π sobre 6, π sobre 6 radiano. 6π é 3 vezes 2π radiano. E π sobre 6 é π sobre 6. Então, 37π sobre 6 radiano é π sobre 6 radiano mais 3 vezes 360 graus. Lembrando que 2π é 360. Então, 37π sobre 6 radiano dá 3 voltas completas na nossa circunferência trigonométrica e ainda sobra π sobre 6 radiano de ângulo. Então, a nossa primeira determinação positiva é π sobre 6. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que nós iremos responder. Muito obrigado por assistir, bons estudos e até o próximo vídeo.